saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meu nome é Irmã Vera Soares e vou falar igual a Osmarina falou ontem. Glauber coloca a gente no estreito, mas a gente está aqui para fazer a vontade de Deus e falar de tudo aquilo que Deus é, de tudo que Ele faz nas nossas vidas. E para mim é um privilégio de poder falar um pouco. É também complicado a gente resumir, assim, 27 anos em poucos minutos, mas eu quero falar, assim, alguns pontos da minha vida, assim, que marcou a minha vida. Então, eu quero dizer que eu sou casada com o Dimas, nós temos 3 filhas. A minha filha mais velha, Maísa, é casada com o Cristiano, que são levitas na casa do Senhor. Eles me deram 2 netos lindos, Mariana e Davi. Tem a minha filha do meio, Aline, que é casada com Rony, que também me deram 2 netos lindos, que é o Tiago e a Rebeca. E a minha filha Jaqueline, que é a caçula, que casou com o Júnior, e me deram um neto lindão, de vó, que é o Isaac. E eu tenho muito que agradecer a Deus, assim, por tudo que Deus fez na minha vida. Mas eu quero, assim, voltar à minha infância para falar, assim, de algumas coisas que é preciso falar para entender de... Eu coloquei, assim, uns 4 pontos de coisas que aconteceram na minha vida que marcaram muito a minha vida na minha caminhada. Então, meus pais, eu não nasci em berço evangélico, meus pais eram católicos e meu pai, ele faleceu muito cedo. Eu tinha apenas 5 anos quando eu perdi meu pai. A gente morava em Sobradinho e meu pai, ele era operador de máquinas pesadas, ele trabalhava na Serra Engenharia e ele percorreu muitas cidades antes da gente chegar em Sobradinho. É tanto que eu tenho um irmão que nasceu no Rio Grande do Sul, tenho um irmão que nasceu em Pernambuco, eu nasci em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho uma irmã que faleceu lá no Rio, que na época também estava uma pandemia de rubéola, e ela não resistiu, ela faleceu lá. E tem um irmão baiano. Então, assim, na minha casa tem várias cidades do Brasil. E quando foi a última cidade que meu pai foi transferido para trabalhar, ele veio para trabalhar na barragem de Sobradinho, quando estava na construção. E no ano de 73, ele faleceu. Ele foi acometido de uma doença que atingiu o baço dele e ele teve que fazer uma cirurgia às pressas, ele perdia muito sangue e ele veio a falecer. E com 5 anos, eu não tinha pai mais. E foi muito difícil para minha mãe, porque a gente morava na casa da barragem, que era uma vila, eram 3 vilas em Sobradinho, que hoje ainda é, que era a Vila dos Trabalhadores, a Vila São Francisco, e tinha a Vila Santana dos Engenheiros e a Vila dos Peões, que era chamada a Vila São Joaquim. E a gente morava na Vila São Francisco, e quando meu pai faleceu, com 1 mês, a empresa pediu a casa. E minha mãe estava grávida quando meu pai morreu. Ela estava com 6 para 7 meses de gravidez, do meu irmão caçula. E a gente ficou sem ter para onde ir, aonde a gente ia morar. E a gente foi morar na Vila São Joaquim, apesar de ser a Barra de Sobradinho, no início, nessa vila nem água encanada não tinha. A gente pegava água no chafariz. Foi uma infância muito difícil. Pedi tanto para Deus para mim não chorar, mas é impossível. A gente
mas Deus foi dando graça. A minha irmã mais velha, eu tenho uma irmã e 4 irmãos, e a outra irmã faleceu, então ficou só uma irmã. Essa minha irmã é a mais velha, e ela estava com 18 anos na época, ela casou, ela trabalhava já também em uma outra empresa, que era na época Chico Neri era o dono, e ela conseguiu uma casa na Vila São Francisco, e que a gente voltou a morar lá. Mas a gente passou pouco tempo lá e minha mãe teve que vir morar em Juazeiro. Minha mãe e os outros meus irmãos. E durante, assim, a minha infância, eu sentia muita falta da figura paterna. A gente sempre, na escola, todo ano comemorava o Dia dos Pais. Isso marcou muito a minha vida. Muito mesmo. Todos os anos, até hoje. E eu tive que trabalhar muito cedo, eu e meus irmãos, para ajudar minha mãe, com 7 para 8 anos. Tinha meu irmão encostado a mim de 10 anos. A minha mãe já fazia lanches para a gente ir para a feira vender. Fazia tapioca, beiju também, para a gente sair vendendo na rua. E eu cresci assim. E foram momentos muito difíceis na nossa vida. Mas a minha mãe, ela sempre foi uma guerreira. Ela trabalhou, lutou para educar a gente, para a gente estudar, para a gente crescer com a vida decente. E eu, na minha infância, depois disso, assim, acho que com uns 7 anos, 6 para 7 anos, eu comecei a ter crises convulsivas. De repente eu desmaiava, caía, e minha mãe teve que me levar para fazer tratamentos, e foi descoberto que eu tinha tipo um foco no cérebro. E aqui não tinha tratamento para isso na época. E minha irmã teve que ir comigo para Recife, ou Recife ou Salvador, que eram as capitais mais próximas aqui de Petrolina e Juazeiro. E foi feito um eletrocefalograma da cabeça para descobrir, e eu fiquei tomando muitos medicamentos pesados, que chegava a me dopar. Eu passava muito tempo dormindo. E aos 10 anos, começou a me atrapalhar esses medicamentos, porque eu ia para a escola e me dava muito sono. Acho que Celiane sabe o que é isso, porque os meninos dela também tomam esse tipo de medicamento e é uma coisa que a gente não consegue controlar. E era tão forte que teve momentos que eu estava, às vezes, lavando a louça e caía. Aí minha mãe falou assim, você não vai tomar mais esses medicamentos, não, você vai parar. E, de repente, minha mãe tirou esses medicamentos. E eu fui crescendo, 12, 13, 14 anos, 15, e eu já estava fazendo o segundo grau, estava começando já o primeiro ano, e eu casei muito cedo, com 15 para 16 anos. 16 anos eu casei, eu era menor, minha mãe que teve que assinar para me casar. E essas crises continuaram, de quando eu estava indo para a escola, desmaiar. E aí a medicina foi mais avançando aqui em Petrolina. E aí a minha família, meus irmãos, resolveram me levar no neuro, aqui mesmo na região. E eu consultei com o doutor Nielto, na época, na Promatre, e com o doutor Zé Carlos,
aqui em Petrolina, no neurocárdio. E foi detectado que, como já tinha agora, antes eu fazia o eletro em Recife, e como foi detectado para mim com os mesmos sintomas, aí já tinha ressonância. Aí eu fiz a ressonância aqui em Petrolina e fiz em Juazeiro, e foi descoberto o que era que causava isso, que eu tive o germe do porco, que dá na carne do porco, né? Que é a neurocisticercose, que ele atinge o cérebro, e na ressonância mostrou os pontos onde o germe fez, destruiu no cérebro, por isso que eu desmaiava e sentia as coisas que eu sentia muita dor de cabeça, desmaiava, e esse germe ele pode causar loucura ou cegueira e pode vir até a morte. E na época minha família ficou muito assustada com tudo que acontecia, mas para a honra e glória de Deus, mesmo sem eu ainda não servir ao Senhor, ainda não conhecia, mas Deus, ele, quando ele tem um propósito na nossa vida, ele já vai mostrando muitas coisas. E a explicação que o doutor Zé Carlos, o neuro, deu para minha família, quando toda a minha família, meus irmãos foram todos juntos para o consultório dele, ele disse para minha família que o germe veio, destruiu, fez alguns pontos no meu cérebro, mas os soldadinhos do meu organismo tinham lutado contra esse germe e tinham matado ele, e que tinha ficado só aonde ele ficou, ele morreu. Aí ficou os pontos marcados que mostrava na ressonância. E nunca mais eu precisei tomar nenhum tipo de medicamento. Deus me libertou por completo e não deixou nenhuma sequela, nunca mais eu tive problema algum. E eu louvo muito a Deus por isso, porque teve 3 momentos na minha vida que o diabo quis tirar a minha vida, mas Deus não permitiu. Eu casei, tive Maísa, minha primeira filha, foi uma gravidez também de alto risco. Com 1 mês de nascida, a gente ficou 1 mês inteiro no hospital. Naquela época a gente era católico, minha mãe sempre foi muito católica, de participar de procissão e tudo, mas teve que ser batizada às pressas, porque antigamente dizia que não podia morrer pagão. E eu fui embora para São Paulo, morei um tempo em São Paulo. O meu marido é de lá, o Dimas, a gente ficou um tempo em São Paulo, uns anos. Foi quando, em 92, surgiu a denúncia vazia, que a gente tinha que desocupar a casa, porque não tinha mais como ficar lá, porque aumentou muito o aluguel. Eles aumentaram mais de 300% o aluguel, e eu falei para ele que eu não queria mais ficar lá. Eu queria vir embora para perto da minha família aqui. E a família dele era toda lá de São Paulo, mas mesmo assim ele concordou. E minha família começou a procurar uma casa para mim aqui em Petrolina, para a gente comprar. E Deus mostrou, a minha irmã mais velha foi a primeira a, a conhecer Jesus, e ela é uma mulher de Deus, uma mulher que ganhou assim a nossa família para Jesus. E em 92 eles acharam essa casa aqui para mim em Petrolina, e eu tive que sair do aluguel, fui morar na casa da minha sogra, para todo o dinheiro que a gente pegasse, a gente mandasse para cá para conseguir pagar o restante da casa. E eu mandei o dinheiro para cá, foi comprado a nossa casa, mas era só uma parte, era só um embrião. E a gente precisava juntar mais dinheiro para construir a outra parte da casa para vir embora. E eu tive que mandar Maís, como a minha sogra morava em apartamento, era muito pequeno para a gente ficar todo mundo junto.
eu já tinha Maís e a Aline, que a Aline nasceu em São Paulo. Então, eu mandei Maís ficou com a minha irmã, e Maís foi a primeira da nossa casa a aceitar Jesus. Foi a primeira a conhecer o amor de Deus. Depois foi a minha mãe. A minha mãe passou 3 anos caminhando para a igreja, porque ela não queria largar o catolicismo, ela tinha muitos santos em casa, muitas imagens, mas aí ela foi indo para a igreja, foi indo, e Deus a libertou, Deus fez ela conhecer o grande amor dele, e ela também se converteu ao Senhor Jesus, e ela serve ao Senhor. E chegou o ano de 93, que eu tive que vir de vez com o Dimas para cá, com a Aline. E quando a gente mudou para nossa casa, a primeira coisa que eu quis fazer foi um culto de ações de graça, agradecendo a Deus pela nossa casa, mesmo sem servir ao Senhor. E isso foi em março de 93. A gente fez um culto aqui na nossa casa, agradecendo a Deus. E quando foi passando, e sempre a minha irmã falava de Jesus, sempre ela nos convidava para ir em Sobradinho, para a igreja. E quando foi em dezembro de 93, eu fui para Sobradinho e fui num culto na Igreja Batista. Era dia 12 de dezembro de 93, o dia que comemorava o dia da Bíblia. E quando eu cheguei na igreja, cantava o hino Deus me compreendeu sem nenhuma explicação. E eu chorava muito, assim, Deus começou a falar comigo desde o início do culto, e eu já queria ir lá para frente sem nem ter o convite. E quando teve o convite, eu fui lá para frente, entreguei minha vida para o Senhor, e Deus foi transformando a minha vida. E na minha caminhada cristã, algo que me marcou muito foi eu vim embora para Petrolina, porque eu morava aqui em Petrolina, e eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus que me mostrasse uma igreja para me congregar aqui em Petrolina, porque eu não podia ir lá para Sobradinho, tinha que congregar aqui, onde eu morava. E eu comecei a ouvir um programa de rádio que o pastor Moreira tinha, a Voz Missionária, e eu fiquei apaixonada, assim, de ouvir como o pastor Moreira tinha um amor tão grande pela obra missionária. Ele falava pela alma perdida, assim, os trabalhos, que eu disse, eu quero conhecer essa igreja. E eu peguei o endereço e fui. A igreja era lá no Gessino Coelho, na rua Pessoa de Melo. E aí, na primeira noite que eu fui lá, foi quando eu conheci o pastor Moreira, a irmã Elizabeth, Maia, que hoje é a esposa do nosso pastor atual. Ela congregava lá, Maia era moça ainda, não era casada, a irmã Jairã. A congregação só tinha 10 meses de existência. E eu comecei a congregar no ano de 93 para 94. Aí, quando foi em junho, dia 5 de junho de 94, eu tive o meu batismo nas águas, para a glória de Deus. E eu cresci nessa igreja, uma igreja que amava fazer obra missionária, que tinha todo ano, tinha as conferências missionárias, e teve uma conferência missionária que o pastor Moreira fez quando a igreja já era ali perto do Macro, foi logo no início, logo quando foi construída, começou a construção, e veio um grupo, uns missionários, que eles faziam missões que era chamado Asas do Socorro. Era uma equipe de médicos, de enfermeiros, de
auxiliares que faziam missões em todo lugar do Brasil, em um avião, onde eles chegavam, eles pousavam e levavam a palavra de Deus, levavam medicamentos, cestas básicas, e foi uma conferência que marcou a minha vida. E nessa conferência, o pastor Moreira, o pastor que estava pregando, ele perguntou quem queria entregar a sua vida para a obra missionária. E Deus me chamou para essa obra, e eu fui lá para frente, chorando muito. A minha vontade era ir junto com eles, de fazer essa obra que marcou muito a minha vida. Mas o meu esposo não era evangélico, eu tinha 3 filhas, minhas filhas ainda muito pequenas, mas desde esse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Moreira, porque ele nos ensinou a uma obra missionária, a gente abriu muitos pontos de pregação, tanto aqui na cidade, como a gente viajava muito fazendo a obra. Quando abriu a obra no Campo Largo, quando abriu outras congregações em vários lugares aqui, foi momentos assim marcantes. E quando eu estava nessa época, aconteceu outra coisa assim que queria me fazer parar de viver. Meu maxilar travou, eu não podia falar, meus dentes ficou a boca fechada para mim me alimentar, eu só me alimentava com líquidos, com um canudo, e eu tive que passar por um tratamento muito sério de fazer fisioterapia, levando choques no maxilar, tive que usar um aparelho para tentar abrir, porque isso foi causado pelo o dentiqueiro, os, os dentes eles se romperam tudo de uma vez e travou meu maxilar. Eu não conseguia falar. E eu fui levada para um especialista lá em Juazeiro, um japonês, e ele disse que eu teria que fazer essa fisioterapia para tentar abrir a boca para fazer 4 cirurgias. Se não conseguisse, através da fisioterapia, abrir para ele fazer essas cirurgias, eu teria que serrar os 2 lados do maxilar para usar um aparelho. E foi uma luta muito grande isso na minha vida. Mas eu tive apoio de toda a minha família, novamente, a minha família sempre do nosso lado. E Deus fez mais um milagre na minha vida, que através das fisioterapias, esse médico, esse dentista era um neurocirurgião de especialista, era um japonês, e ele conseguiu fazer as 4 cirurgias sem precisar serrar e sem deixar nenhuma sequelas na minha vida. E eu pude ver a grandeza de Deus, o amor de Deus, os cuidados dele para com a minha vida. Recentemente, já nessa igreja com o pastor Edeval, a maioria aqui do grupo da vigília tem vários irmãos da minha igreja que nós congregamos juntos. Alguns sabem que no ano de 2019, eu fui também, algo me atingiu a minha coluna, no nervo ciático. De repente, eu estava trabalhando e eu parei de andar, fiquei sem poder andar, fiquei acamada, passei por 2 neuro, Juazeiro e Petrolina também,
fiz a ressonância da coluna e os 2 médicos falaram que eu tinha que entrar na faca. E quando eu estava na última consulta, fazendo a consulta com o neuro em Juazeiro, é para quem crê, tem gente que duvida, mas eu sei que somos uma família e estamos em família, eu posso falar. Quando eu estava na sorte em Juazeiro, sentada esperando para a consulta com o meu marido e a minha filha, veio uma mulher, uma serva de Deus, eu não conhecia, nunca vi na vida. Ela veio para mim, ela disse que aquilo que estava acontecendo comigo, que o diabo tinha feito aquilo para me matar, que era para me matar, que era para destruir a minha vida, mas Deus não ia permitir, porque Deus ainda tinha algo na minha vida para ser feito. Eu não conseguia andar, eu era arrastada. Quando eu saí do consultório médico, ele disse: nós vamos marcar a cirurgia. E eu vim para casa, eu estava tomando remédios controlados, remédios muito fortes. Nem o Tramal, nem a morfina parava a dor. E eu fiquei acamada e Deus levantou. Alguns irmãos da igreja vieram me visitar aqui em casa. E Deus usou uma irmã, a irmã Silvone, que veio confirmar as mesmas palavras que a outra irmã tinha falado lá na sorte. Deus revelou tudo de novo aqui na minha casa. E os departamentos de missões estavam aqui, começaram a clamar dentro do quarto, começaram a orar. Deus derramou assim uma unção, derramou a glória de Deus, desceu aqui no meu quarto. Deus operou um grande milagre e na mesma hora eu levantei da cama para a glória de Deus. E eu fiquei curada, não precisei fazer cirurgia, não precisei mais tomar remédio. E a minha vida é um milagre na mão de Deus, porque Deus sabe o amor que eu tenho na obra missionária, nos lugares que Deus tem me levado, nas invasões. Fizemos muito trabalho em invasões, em favelas, e o trabalhar de Deus. E o inimigo, ele tentou destruir a minha vida de várias maneiras, mas eu pude ver a minha família, muitos irmãos, o trabalhar de Deus. E uma das coisas também assim que marcou muito a minha vida, que para quem está aqui ouvindo, que é pai, que é mãe, pode saber que quando mexe com o filho da gente, é como se destruísse a nossa própria vida. E a minha filha caçula, ela passou, todas as minhas filhas, as 3, foram criadas na igreja, na presença do Senhor, foram batizadas. E a minha filha caçula, ela saiu da igreja, se desviou, começou a se envolver com mal, companhias, amizades, começou a usar drogas e quase a gente perde a minha filha. A minha filha Jaqueline, ela quase foi destruída e ela passou por um centro de recuperação e talvez as pessoas nem entendam assim como Deus permite você viver, porque quando eu me formei, eu escolhi a área da saúde. Eu fiz técnico de enfermagem. E eu nunca imaginei que Deus, assim, aquela escolha não era minha. Porque Deus já sabia em que área que Ele ia me usar. E Deus me levou a trabalhar em vários lugares na área da saúde. E o CRELPS é um centro de recuperação aqui de mulheres na cidade, que eu conheci quando ele era uma casinha de taipa, uma casinha bem simples. E Deus me levou a conhecer aquele lugar e trabalhar junto com Neide, que é
responsável por aquele lugar e construir aquele lugar atrás de doações, cuidando das meninas, das ex-dependentes, de ferimentos, e nunca imaginei na minha vida que eu ia passar por tudo aquilo que aquelas meninas tinham passado. E quando aconteceu isso com a minha filha, eu recebi o apoio de Neide e de todo aquele centro de recuperação. E eu tive que internar contra, assim, a nossa vontade de mãe, de pai, mas era preciso, porque a gente não conseguia conter ela. Quando ela queria sair, teve muitas madrugadas que eu e o pai dela tinha que abraçar ela, agarrar ela para ela não sair de casa. E a gente teve que se ver obrigada a internar ela para o bem dela, porque era preciso para ela se livrar da dependência, ela tinha que tomar medicamento, ela tinha que ser recuperada. E a gente levou. E foram 9 meses que todos os sábados e domingos a gente passava dentro do centro de recuperação com ela, ajudando, visitando, amando. E toda a minha família esteve junto, presente na vida de Jaqueline. E eu louvo a Deus, porque Deus se fez presente, restaurou Jaqueline, ela saiu, para a glória de Deus, ela foi transformada. Deus deu uma nova vida, deu um casamento, transformou a vida dela. Ela não poderia ter filhos. Deus nos deu Isaac. Isaac é um menino lindo, perfeito. E eu quero dizer para vocês que eu não sei, eu nem gosto assim de falar, porque são muitas coisas que eu tenho que resumir, o tempo já foi, mas eu quero deixar para a meditação de todos que estão aqui nessa noite. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Que se você estiver vivendo algum momento da sua vida, estiver desenganado por alguma enfermidade, alguma doença, alguma dificuldade na sua vida, na sua família, se tem alguém que você ama, que o mundo rejeita, que não acredita mais, eu sou prova viva desse amor de Deus, esse amor que nos alcançou, que nos salvou, que nos restaurou. Como a irmã pregou essa semana, é a graça de Deus, porque nós não merecemos nada, nós não somos nada. A nossa justiça diante de Deus é como trapos de imundície, mas é o amor de Deus, é a graça dele, que ele está no controle de tudo, que nada foge ao controle de Deus. Então, eu só tenho que agradecer a Deus os seus cuidados, o seu amor, os seus livramentos. Talvez as pessoas, eu sei que tem muita gente que me julga, porque eu glorifico tanto a Deus, grande Deus, porque eu grito tanto, tanta glória, tanta aleluia, porque eu tenho motivos de sobra para agradecer a meu Deus. O tempo que eu passei sem poder falar, sem poder me alimentar, que muitos nem acreditavam que ia ser revertido esse quadro, mas Deus reverteu sem deixar nenhuma sequela. Hoje eu vivo para a glória de Deus, aonde Deus me manda aí eu vou, não tenho medo de ir para lugar nenhum. E a minha vontade é viver tempo integral, servindo ao Senhor e fazendo a sua vontade. Então eu quero agradecer a Deus por a vigília,
por esse grupo de oração, por essa família que eu amo. E a cada dia nós podemos ver o agir de Deus e o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus.